Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da série 6 dias descobrindo o poder da graça de Deus em Gálatas. Depois de ensinar que somos salvos pela graça através da fé e mostrar que a verdadeira liberdade cristã produz o fruto do Espírito, Paulo conclui sua carta com orientações muito práticas para a vida diária. Logo no primeiro versículo, Paulo escreve: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. A palavra surpreendido refere-se a um momento de fraqueza involuntária. A pessoa foi pega em um passo em falso, mas não planejou aquilo e nem vive na prática contínua do pecado. Paulo orienta que, nesse caso, a comunidade não deve condenar, mas sim restaurar essa pessoa com mansidão, ajudando-a a se reerguer espiritualmente com o mesmo cuidado que um médico ajusta e restaura um osso quebrado para não causar mais dor. Assim também, o objetivo da disciplina cristã deve ser sempre a restauração. Ao mesmo tempo, Paulo acrescenta um alerta, e que cada um tenha cuidado. Quem ajuda alguém a levantar-se nunca deve agir com orgulho, porque todos nós somos dependentes da graça de Deus. A diferença entre quem caiu hoje e quem permanece em pé é apenas a misericórdia do Senhor. Essa verdade deve produzir humildade. Depois Paulo escreve: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aqui aparece uma curiosidade interessante. Paulo passou boa parte da carta ensinando que nós não somos salvos pela lei de Moisés. Agora ele fala da lei de Cristo. Que lei é essa? É a lei do amor. Jesus ensinou que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor que demonstrassem uns pelos outros. A vida cristã nunca foi planejada para ser vivida de forma isolada. Todos enfrentamos momentos difíceis, todos carregamos pesos. Paulo nos ensina que Deus frequentemente usa outras pessoas para aliviar essas cargas. Isso mostra a importância da comunhão da igreja. O cristianismo não é uma caminhada solitária, é uma família caminhando junta. Logo em seguida, Paulo fala sobre humildade. Ele alerta contra o orgulho espiritual. Algumas pessoas gostam de comparar sua vida com a dos outros. Quando encontram alguém mais fraco, sentem-se superiores. Paulo ensina que cada um deve examinar sua própria vida diante de Deus. É interessante observar que existe uma diferença entre os versículos 2 e 5. No versículo 2, Paulo fala das cargas pesadas que precisamos ajudar a carregar. E no versículo 5, ele afirma que cada um levará o seu próprio fardo. No grego original, a palavra carga descreve um peso excessivo, difícil de suportar sozinho. E a palavra fardo refere-se à responsabilidade pessoal que não podemos dividir com ninguém. Isso nos ensina um equilíbrio importante. Existem dificuldades que compartilhamos, mas também existem responsabilidades que pertencem exclusivamente a cada pessoa. A seguir, Paulo fala sobre generosidade. Ele incentiva os cristãos a sustentarem aqueles que ensinam a palavra de Deus. Desde o início da igreja, havia pessoas dedicadas ao ensino e à pregação. Esses servos também possuíam necessidades materiais. A igreja aprendia que investir na obra de Deus fazia parte da adoração. Na sequência, encontramos um princípio espiritual muito conhecido, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Essa imagem era fácil de ser compreendida. A agricultura era a base da economia daquela época e os agricultores sabiam que a colheita dependia daquilo que haviam plantado meses antes. Paulo utiliza esse princípio natural para ensinar uma verdade espiritual.
Nossas escolhas produzem consequências. Quem alimenta diariamente o pecado colherá sofrimento. E quem investe na comunhão com Deus colherá crescimento espiritual. Da mesma forma que uma boa semente precisa de tempo para crescer, muitos resultados espirituais também aparecem gradualmente. Por isso ele acrescenta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Quantas vezes fazemos o bem sem perceber resultados imediatos? Às vezes parece que nada está acontecendo, mas Deus continua trabalhando. Existe um tempo entre a semeadura e a colheita, e Deus jamais desperdiça uma semente plantada com fidelidade. Essa talvez seja uma das maiores aplicações desse capítulo. Nunca desista de fazer o bem apenas porque os resultados ainda não apareceram. Deus continua agindo. Paulo conclui esse assunto dizendo: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Observe o equilíbrio. O cristão deve praticar o bem com todas as pessoas, mas deve também cuidar especialmente dos irmãos em Cristo. Isso fortalece a unidade da igreja e demonstra o amor que Jesus ensinou. A partir do versículo 11, Paulo começa sua conclusão. Ele escreve: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Naquele tempo era comum que as cartas fossem ditadas a um escriba profissional. Ao final, o autor costumava escrever algumas linhas com sua própria letra para autenticar o documento. Paulo faz exatamente isso. Não sabemos ao certo por que ele menciona letras grandes. Alguns estudiosos acreditam que isso possa indicar uma dificuldade visual. Outros entendem que ele apenas desejava dar maior destaque às palavras final. Em qualquer caso, percebemos sua preocupação pastoral. Ele queria que aqueles irmãos compreendessem a importância da mensagem. Nos versículos seguintes, Paulo volta a falar dos falsos mestres, que insistiam na circuncisão porque queriam evitar a perseguição por causa da cruz de Cristo. Naquela época, identificar-se publicamente como seguidor de Jesus podia trazer sérias consequências. A fé em Cristo podia gerar oposição, rejeição e até perseguição. Por isso, esses falsos mestres preferiam preservar sua posição e evitar problemas com aqueles que se opunham ao evangelho da cruz. Alguns líderes preferiam até adaptar a mensagem para evitar conflitos. Paulo, porém, recusa qualquer compromisso com um evangelho distorcido e declara: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo romano, a cruz era um símbolo de vergonha. Era reservada aos criminosos considerados mais perigosos. Ninguém usava uma cruz como adorno ou símbolo religioso. Era um instrumento de humilhação pública. Justamente por isso, essa declaração era tão impressionante. Enquanto o mundo se gloriava no poder, na riqueza e no prestígio, Paulo afirmava que seu maior motivo de glória era a cruz de Cristo, pois foi nela que Deus revelou plenamente o seu amor e realizou a obra da nossa salvação. No versículo 15, Paulo resume novamente toda a mensagem da carta. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que realmente importa não é a aparência religiosa, mas sim a transformação que Deus realiza no coração. Esse continua sendo o maior milagre do Evangelho. Cristo não veio apenas melhorar as pessoas, ele veio fazer novas criaturas. Nos versículos finais, Paulo menciona as marcas de Jesus que trazia em seu corpo. Provavelmente, ele se refere às cicatrizes deixadas pelos muitos sofrimentos enfrentados durante o seu ministério. Essas cicatrizes eram a prova da sua fidelidade a Cristo. Enquanto seus opositores exibiam sinais externos da religião, Paulo apresentava as marcas deixadas pelo serviço ao Senhor. Hoje talvez não carreguemos cicatrizes físicas por causa da fé, mas todo discípulo verdadeiro aprende que seguir Jesus exige perseverança, renúncia e fidelidade.
A carta termina com uma bênção simples e profunda. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. É muito significativo que Paulo termine falando da graça. Afinal, ele começou defendendo a graça, desenvolveu toda a carta explicando a graça e encerra desejando que a graça permaneça na vida daqueles irmãos. E a graça continua sendo a nossa maior necessidade. Ao encerrarmos esta carta, devemos levar conosco a maior mensagem de Gálatas. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa graça nos liberta da culpa, nos transforma pelo Espírito Santo e nos envia ao mundo para viver uma vida marcada pelo amor, pela humildade, pela perseverança e pela esperança. Que cada um de nós permaneça firme nessa graça até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. E aqui nós encerramos a nossa jornada em Gálatas, mas no dia 14 de agosto nós retornaremos à nossa jornada com a série 6 degraus para uma vida extraordinária em Efésios. Nela você vai descobrir a sua verdadeira origem e o plano eterno que Deus desenhou para a sua vida antes da fundação do mundo. Vai entender como você foi adotado pelo Pai e selado com o Espírito Santo para viver com propósito. Eu espero você no dia 14 de agosto, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.